Olá, estamos apresentando o Câmara Jovem. Hoje vamos falar sobre um tema muito preocupante, a evasão escolar e a baixa escolaridade dos jovens paraibanos. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a coordenadora do ProJovem de João Pessoa, Márcia Lucena. Oi, Márcia, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Márcia, conta um pouco da sua experiência enquanto educadora e se você vem percebendo que o jovem vem abandonando as escolas ao longo dos anos. Esse processo da evasão é um processo realmente antigo, né? E está cada vez mais acentuado dentro das escolas. E é em função justamente do desenrolar desse comportamento, né, dos jovens evadindo, desistindo da escola, a escola desistindo do jovem, que foi lançado o ProJovem, né? Esse programa ele vem numa tentativa de corrigir esse problema. Dados do IBGE revelam que só na Paraíba, né, nós temos mais de 375 mil jovens com idades entre 15 e 24 anos que estão fora da escola. E a média de tempo de estudo desse jovem, ele varia de 5,5 a 7,4 anos. Ele não chega a terminar o ensino fundamental. Isso é um dado preocupante? Isso é um dado muito grave, inclusive. Eu não sei do resto do estado, mas aqui em João Pessoa, em 2005, nós tivemos a informação através do governo federal de que havia dados de 2002, 16.400 jovens entre 18 e 24 anos que não tinham concluído ainda o ensino fundamental e estavam fora da escola. Então, é um bocado de gente. Com base na PNAD, né, a Pesquisa Exato, Nacional por Amostra de Domicílio, divulgado ano passado pelo IBGE, em todo o estado são 2 em cada 3 jovens nessa faixa etária, de 18 a 24 anos, eles estão fora da sala de aula, né? Isso exige políticas públicas para que esse jovem volte à escola. Mas quais são os principais motivos que fazem com que o jovem abandone a escola? Olha, eu acredito que é o próprio formato da dinâmica da escola, né? Eu acho que em alguns pontos nós somos muito incompetentes mesmo dentro da escola, porque a gente parou no tempo, né? Se você pensar 50 anos atrás, os desejos, né, os anseios de um jovem tinha um formato, né? Hoje é um formato completamente diferente, então, e a escola permanece a mesma de 50 anos atrás em muitos aspectos, ou seja, ela não teve o movimento, a mobilidade que a sociedade teve. E isso não cria a identidade do jovem com a escola. E aonde não há identidade, não há presença. Nossa reportagem também foi à Escola Municipal Davi Trindade, que fica lá em Mangabeira. Nós fomos ouvir o que os jovens falam sobre esse assunto, por que eles abandonaram a escola e o que também fez com que eles voltassem a estudar. Vamos ouvir. Eu parei pela necessidade de trabalhar, né, que eu me casei e tal, tive filho, aí eu tinha que optar pelo estudo ou pelo trabalho. Aí a necessidade maior era trabalhar para sustentar o meu filho, né? Eu quis seguir uma profissão de cantora, então eu me empolguei e achei que não dava para concluir os dois, né? O estudo com a minha profissão, só que hoje eu vi que, ao contrário, sem os meus estudos atrapalhou na minha profissão. Então hoje o ProJovem me deu a oportunidade, né, de estudar e de terminar os meus estudos assim no estado mais avançado, além da bolsa, né, que ele oferece, que me ajuda bastante, e também tem o melhor, que é eu vou sair com a profissão na mão, no meu caso é arte e cultura. Eu queria muito terminar meus estudos e um dia poder entrar numa faculdade e fazer um curso profissionalizante numa área que eu gosto, ou seja, pode ser qualquer um que eu vou decidir aqui para lá, tá entendendo? E próximo eu pretendo fazer, se Deus quiser, eu vou passar para Fuzileiro Naval da Marinha, vou fazer no final do ano agora. E isso serve de exemplo para todo mundo que estiver vendo agora, imediatamente, para todos que estiver agora, estudar. E lança esse, estudar e não desistir, e sempre seguir em frente. Eu comecei a estudar
há 14 anos, porque eu morava assim, aqui em João Pessoa e com meu pai. E eu com 14 anos eu fazia alfabetização. Com 16 eu casei, tenho 2 filhos, e com essa oportunidade do Projove, eu agarrei assim, sabe, com toda aquela garra. Disse, Jesus, vou na frente, se assim Deus me permitir, eu quero fazer faculdade, entrar na universidade, fazer o vestibular, é o que eu pretendo. As portas de emprego só estão abertas quem tem os estudos concluídos, né? E eu acho que é muito importante na nossa vida começar e terminar os estudos. O Projovem veio para exatamente isso, assim, estimular os alunos, sabe? Para assim, reabilitar no sistema de ensino novo e se integrar, né, no universo da sociedade, né? Porque estava meio marginalizado, né? Meio à margem da sociedade. Então, eu acho que o Projovem veio para exatamente isso, suprir essa necessidade que essa escola tradicional propõe para o aluno, né? Então, eu acho que é importante o Projovem, é uma coisa diferente e a metodologia de ensino da escola tradicional é uma coisa menos atrativa, como o Projovem hoje está atraindo bem mais jovens do que a escola tradicional. Então, eu acho que o Projovem assim, veio para revolucionar. Márcia, a questão da necessidade de ter que trabalhar, que foi comentado por um jovem, né? E é um dos principais motivos que faz com que o jovem largue a escola? Eu acredito que sim, esse é um motivo, mas se a escola fosse realmente um espaço atrativo, né, o jovem ia perceber a importância de participar e de melhorar e de crescer dentro da escola, até para que ele pudesse arranjar uma situação melhor de trabalho. Acontece que a escola não compete, né, no formato que ela tem, ela não compete com as exigências lá fora. E aí o jovem se desestimula e sai da escola. Quando a gente está falando de que o jovem que evadiu, que abandonou a escola, existe um perfil, um tipo de jovem, ou é todo jovem que está vulnerável a esse problema? Não, eu acredito que é justamente o jovem que está buscando algo diferente. Eu acho que é o jovem provocador. Esse jovem, ele não se adequa à escola no modelo que a gente tem aí até então. Né? Esse jovem está buscando uma dinâmica que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com o trabalho que ele quer fazer, que tem a ver com os desejos dele lá fora. Então, esse jovem, ele entra em choque com a escola. Um jovem mais acomodado, um jovem... enfim, eu acho que a palavra é acomodado mesmo. Esse tende a permanecer na escola e concluir os estudos. Mas aquele que questiona, que quer buscar, ele acaba desistindo. Tem também a questão socioeconômica, até da família, também influencia nesse processo? Influencia. A questão socioeconômica, que está envolvido com a dificuldade de moradia, né? Antes de qualquer coisa, esses jovens, muitos deles não têm onde morar, por exemplo, né? Nós fizemos um levantamento e a gente percebeu que muitos jovens não têm dentro de sua casa um banheiro, por exemplo. É uma coisa super básica. Então, eles têm uma questão de moradia muito grave, né? Eles têm uma questão de relacionamento com a violência, o mundo da violência, que é muito grave. É violência dentro de casa, violência assim que abre a porta de casa, né? Então, esses dados, eles formam um conjunto. E, associado a isso, tem também o atrativo, vamos dizer, da vida paralela, né? O mundo mesmo das drogas, do tráfico de drogas e até a facilidade de se conseguir uma arma, por exemplo. Então, isso vai levando o jovem para um universo cada vez mais distante da vida de estudante, né? E a questão de gênero também, por exemplo, as meninas são mais atingidas ou os meninos? As meninas são bem mais atingidas. Tanto que na criação do Projovem, que é justamente para reverter um pouco desse quadro, a gente tem em torno de 70% do grupo do Projovem formado por mulheres, né? E dessas, 80% mães. Já. E é por conta de se tornar mãe, que é o motivo que faz com que elas saiam da escola? Quer dizer, a gravidez na adolescência... Contribui. A gravidez na adolescência é um fato concreto que atrapalha, né, o andamento dele na escola, mas até antes disso, né, a relação, essa questão de gênero é uma questão de muita distorção ainda. Então, os namorados que viram maridos
rapidamente, porque se juntam com muita facilidade e tudo, então eles impedem, eles se tornam donos das meninas, impedem que elas voltem para a escola. E depois que vem os filhos e vem a dificuldade, eles abandonam e aí elas voltam para a escola com essa questão, né, de aonde deixar a criança. No caso do Projovem, por exemplo, as salas de aula são cheias de crianças, de bebês, né? Tem salas com 7, 5 crianças junto das mães. O Projovem é Programa Nacional de Inclusão do Jovem, né? Exato. É uma política pública que partiu do governo federal e em parceria com alguns municípios. Na Paraíba nós temos em João Pessoa, né? Queria que você explicasse como que ele funciona, desde quando vocês estão com essa experiência e quais são os resultados. Bom, nós estamos aqui em João Pessoa com o Projovem funcionando desde 2005, né, na implementação do programa, e as aulas, propriamente ditas, iniciaram em janeiro de 2006. E nós tivemos uma turma, que a gente chama de primeira entrada, com 4.050 jovens, né, que foram atendidos pelo programa, e agora nós estamos com uma turma de 3.600 jovens. Os resultados têm sido muito bons. A evasão, em torno de 35% desses jovens acabam ainda evadindo por questões, como a gente já falou anteriormente, né? Essa questão do envolvimento com droga, da violência, da maternidade, enfim. Mas aquele jovem que permanece no programa, a gente vê a transformação dele, é muito grande, né? De comportamento, de atitude. Tem muitos jovens que já ingressaram no ensino médio, nós já temos jovens na universidade. É muito bom, né? Assim, quer dizer, ele saiu do programa, fez o supletivo, fez o vestibular, passou, retomou sua vida de estudante. Isso é fundamental. Assim, o programa resgata sonhos, né? Resgata. E dá novas perspectivas para esse jovem que vai atrás de um novo estudo, de um novo sonho. Uma nova possibilidade, né? Com certeza. O Projovem, ele tem essa força, né, com os jovens. Eles resgatam o desejo de sonhar novamente, e é muita coisa bonita que acontece, muita expressão. Eles são vivos, dinâmicos, e assim, uma coisa que se revela muito profundamente no Projovem é o desejo que esse jovem tem de transformar a vida, de se engajar num processo político, por exemplo, né, no meio ambiente, na luta pela paz. Eles são parceiros nessas histórias todas, né? Isso eu acho muito bacana. Ok. Nós vamos agora para um breve intervalo, eu aguardo você. Esta é banana, um produto 100% saudável. Quer dizer, com um pedaço muito grande você pode engasgar. E também não é bom comer muito desse negócio, porque ele engorda, viu? Mas a embalagem é prática e ecológica. Mas não pode pisar em cima, porque escorrega. E se você tem mais de 65 anos, então aí é fatal, meu. Mais para as crianças... Tem gente que vê problema em tudo, né? Eu não posso falar em criança também. E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP, 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Ana Chica adora um telefone e já passou as novidades para seu Manuel, que não desgruda da rádio. Que na ida pro trabalho contou para seu Mateus da novidade, que só acompanha pela TV. E contou para Glorinha, que só vive online. E espalhou num instante para todo mundo tudo o que está acontecendo. A Câmara Municipal de João Pessoa quer manter você bem informado, seja pelo rádio, TV ou internet. Acompanhe o trabalho dos seus representantes e faça a sua parte. Acessa, cidadão. Passe essa ideia à frente. Seu filho quer um presente? Compre bola. Bola é redonda, estimula um saudável exercício. Saudável em termos, porque o menino pode levar um tombo, quebrar o pé num chute de mau jeito. Vai que ele acerta a vidraça de um vizinho mal-humorado. De qualquer modo, nem pensar em comprar uma bola sem antes fazer um check-up completo no garoto. Um seguro de vida, seguro contra danos causados a terceiros. Tem gente que vê problema em tudo, né? E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP, 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo, não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. Para escrever, rabiscar ou desenhar, nada melhor do que lápis. Desde que você preste muita atenção para não furar ninguém.
Sim, porque essa ponta fininha pode transformar o lápis num instrumento mortal. Por outro lado, não tem ponta do outro lado. Mas se você tem o péssimo hábito de morder lápis, tampinha de caneta, saiba que esse produto não é comestível. Tem gente que vê problema em tudo, né? E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP, 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Estamos de volta com a Câmara Jovem. Hoje o tema em discussão é evasão escolar e a baixa escolaridade dos jovens paraibanos. Em nosso estúdio, a coordenadora do ProJovem de João Pessoa, Márcia Lucena. Márcia, nós estávamos falando sobre a importância do ProJovem no resgate dos sonhos dessa juventude que acabou abandonando a escola por diversos problemas, né? O ProJovem, ele funciona em 3 eixos. Eu queria que você explicasse quais são esses 3 eixos. Nós chamamos dentro do ProJovem esses eixos de dimensões. Então, é a dimensão do ensino fundamental, onde o jovem conclui o ensino fundamental, né, a primeira fase. Outra dimensão é a qualificação profissional básica e a outra é a ação comunitária. Então, o ProJovem ele tem essa característica de trazer uma educação integral, né, e que corresponde e responde às necessidades do jovem que tem esse perfil, né? Então, ele conclui o ensino fundamental, mas também já sai com uma qualificação profissional básica e ele se vê sujeito dessas questões sociais, que antes acredito que ele não tinha essa percepção, então ele se vê sujeito. Então, um problema do bairro, por exemplo, um desafio que aquele bairro tem, aquela comunidade, ele se vê integrado e capaz de resolver até um determinado ponto, né? Ele se vê vivo dentro dessa dinâmica da relação da escola com a comunidade, com a vida lá fora. Ele desenvolve a questão da cidadania. Exato, mesmo, né? O protagonismo juvenil, né? Tanto que os jovens começaram a participar o ano passado do orçamento democrático, das reuniões de orçamento democrático, e ao final nós tínhamos 4 jovens alunos do ProJovem eleitos delegados do orçamento, por exemplo. Né? Tamanho envolvimento deles com as ações que envolvem a comunidade, né? Aqui em João Pessoa nós temos quantos núcleos? 23. Funcionando em 23 núcleos, que funcionam em quantos bairros? Olha, eu não tenho bem preciso aqui o número de bairros, mas em todas as áreas da cidade, as 4 áreas, norte, sul, leste e oeste, nós temos núcleos do ProJovem. Mandacaru, né, Tambiá, Mangabeira, nós temos várias escolas em Mangabeira, Valentina, Alto do Mateus, Jardim Veneza, Cristo, Rangel, funcionários. E funciona em escolas municipais, né? Escolas do municípios, e nós temos a ONG Beira da Linha também, no Beira da Linha, na comunidade Beira da Linha. E que jovem é esse que pode participar do ProJovem? Olha, até então, o jovem, ele teria que ter entre 18 e 24 anos, ter concluído a 4ª série, mas não ter concluído a 8ª. Mas nós estamos aí para começar com o ProJovem urbano, né, que isso vai mudar um pouco. O jovem, ele aumentou um pouco a faixa etária desse jovem, então ele pode ter entre 18 e 29 anos. E não precisa ter concluído a 4ª série, basta estar alfabetizado. Ele vai fazer um teste para mostrar se ele é alfabetizado e a partir daí ele se matricula, né, e ele ingressa num programa que, nessa 2ª versão, ele vai ter 18 meses de funcionamento. A atual versão é 12 ano. meses. São 12 meses. E aí, vocês recebem muitos jovens que estão com a 4ª série, mas que têm dificuldade de ler e escrever, ou que não sabem, não aprenderam, né? Muitos. Essa é a realidade da escola hoje. Os jovens concluíram a 4ª série do ensino fundamental, mas eles, na verdade, não sabem ler. Ou são apenas semi-alfabetizados, né?
Então, o Projovem vem trabalhando já com essa realidade e vem dando conta disso. Então, já que essa é uma realidade concreta, eu acredito que com o desenvolvimento do Projovem atual, o governo federal ele fez um estudo mais profundo e propôs à Câmara, né, que foi aprovado, né, lá em Brasília, agora eu não lembro se foi uma resolução, não lembro exatamente qual é o nome do documento que o presidente da República lançou agora, em dezembro, né? E o Projovem Urbano ele vai até 2010 com esse novo formato. O jovem só precisa saber ler e escrever, porque é com isso mesmo que a gente está trabalhando, é com esse público que a gente está trabalhando. Okay. Nós também fomos à escola ouvir professores que trabalham no Projovem para saber quais são os desafios que eles enfrentam, né, na educação desses jovens e o que deve ser feito para fazer com que esse jovem permaneça na escola. Vamos ouvir. Um dos maiores desafios é a resistência dos esposos em liberar suas esposas para estudar, porque eles exigem que elas fiquem em casa cuidando dos filhos. Tem a família também, que muitos não querem ficar com os filhos para que elas voltem a estudar. Então, isso tem sido um problema muito grande. E hoje a gente tem que cativar bastante esses alunos, né? Nossas aulas não podem ser mais tradicionais como antigamente e temos que fazer algo diferente para que esses jovens, essas crianças que estão na escola permaneçam estudando. A gente viu, professora, né? Professora porque você é educadora, coordenadora do Projovem, Sim. que a questão do machismo, ela acaba sendo determinante, né, no fato de deixar as mulheres irem à escola. Uma fala da professora que esse é o maior desafio. A senhora concorda? Isso é um fato concreto, realmente. Nós temos também casos já vi em muitos núcleos, os pais lá com as crianças pequenas enquanto as mães assistem aula. Isso também existe, mas no geral é esse quadro que a professora falou. E por que essa resistência dos maridos, dos companheiros em deixar as meninas, as esposas estudarem? Eu acho que essa questão é bem cultural, né? Ciúmes. O ciúme, a posse, o controle, né? Que a gente, quando é muito jovem e inexperiente, a gente acha que esse tipo de relação funciona, né? E esses companheiros, eles têm uma boa escolaridade, eles também poderiam estar participando do Projovem? Com certeza, eles não têm boa escolaridade, eles poderiam estar participando. Já houve casos também da mulher atrair o marido para dentro da escola, porque como ela não desistia de jeito nenhum, ele disse, então eu vou para você não ficar só. E foi, acabou gostando, né? Mas é o ciúme mesmo, é o controle, existe isso. E isso muda depois? Vocês conseguem também mudar esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade? Nós estamos tentando, junto com essas meninas que são muito lutadoras, muito batalhadoras mesmo, assim, nós estamos tentando, junto com elas, assim, já teve situações em que eu me reuni com alguns maridos para poder pedir autorização para que as meninas assistissem a aula, né? Já teve também um núcleo onde eu ficava conversando, durante um tempo eu fiquei conversando com os maridos para poder eles se sentirem seguros enquanto a mulher estava assistindo aula. Depois eles se habituaram e foram deixando, mas é impressionante como isso ainda é forte e determinante. A outra professora também coloca a necessidade de você tornar a aula mais atrativa. Quais são os recursos que os pedagógicos, né, os recursos pedagógicos que os professores do Projovem utilizam para fazer com que o aluno permaneça na escola e termine esse ano? Bom, isso foi um desafio muito grande porque o programa, ele é um programa montado com uma linguagem jovem. Toda a parte pedagógica dele envolve a grafitagem, envolve o hip hop, envolve essa linguagem própria da juventude, né? E com isso a gente teve que aprender junto também. Nós temos formação continuada de educadores todos os sábados e essa barreira teve que ser quebrada primeiro com o próprio educador. A gente trabalha muita dinâmica em sala de aula, né? Trabalha muito corpo, a questão do jovem se perceber, se olhar, respirar, perceber aonde está. Quer dizer, o próprio educador estranhava isso a princípio, né? Hoje não, hoje a gente já teve que... Houve um caso interessante que demonstra a importância disso, que um professor nosso faleceu
nós tivemos que substituir com alguém que não tinha feito a formação inicial do programa. E esse professor chegou para mim na segunda-feira dizendo: Márcia, o que é que eu tenho que fazer? Porque o jovem disse, eu comecei minha aula e o jovem falou: você vai começar a aula assim, sem fazer nada antes? Eles estão habituados que antes de que entre no conteúdo propriamente dito, a gente dê um passeio pelas necessidades, as vontades, os desejos deles através de jogos, dinâmicas, né, atividades de arte. Todos cantam muito, todos representam muito, então existe muita arte dentro do programa, né? Que é muito Isso legal, atrai, né, o jovem. A gente estava falando que muitos jovens chegam com uma escolarização, mesmo os que estudaram até a 4ª série, uma escolarização de baixa qualidade, Sim. né? Quando ele sai desse 1 ano que ele passa no projeto, e aí se ele quiser fazer o ensino médio, ele enfrenta alguma dificuldade ou ele sai capacitado? Olha, até aqui os jovens que a gente tem acompanhado, né, que concluíram o programa e a gente tem conseguido acompanhar de perto, eles são os melhores da turma. Inclusive, eu estive a semana passada com uma ex-aluna do ProJovem e ela falou que na escola que ela está, que é uma escola estadual do bairro dela, diz que os professores o tempo todo dizendo assim: vocês do ProJovem vão ter muita dificuldade porque todo mundo vem muito tempo na escola e vocês fizeram tudo rapidamente, vão ter muita dificuldade. Então ela me contou que esperou o intervalo e foi à sala dos professores, junto com os demais alunos do ProJovem que estavam lá, ex-alunos do ProJovem, e disse: olha, vocês podem relaxar, nós não vamos ter dificuldade, porque esse assunto nós vimos nos primeiros 3 meses do programa. Então, nós vamos mostrar para vocês que nós vamos ser os melhores alunos da turma. Por que isso acontece? Porque a autoestima é devolvida ao jovem. Então, depois que você sabe ler e escrever, e você tem a autoestima levantada, né, você consegue, você vai para onde você quer. E eles querem ir. Isso é o mais interessante, eles querem. Muito bacana. Márcia, eu queria que você divulgasse o serviço para quem quiser ter mais informações sobre o ProJovem. E, infelizmente, está acabando o programa, a gente tem que encerrar. Bom, o ProJovem, nós temos a nossa coordenação municipal, que fica no Paço Municipal, ali no antigo Correio. E tem um telefone, que é o 3221-4628. E é muito interessante que os jovens, agora acima de 18 anos, fiquem atentos, porque nós vamos retomar o ProJovem com o ProJovem Urbano, que deve estar começando as matrículas em junho e iniciando as aulas em agosto. E vocês serão muito bem-vindos. E você não esqueça de mandar sua sugestão para o Câmara Jovem através do e-mail camarajovem@cmjp.pb.gov.br. Obrigada pela audiência e curta agora o talento da galera do ProJovem da Escola Municipal da Trindade. Até mais! Jovem. Valeu.